Agora estamos indo para a segunda previsão aqui, né, do Carlos, que é... Estados Unidos se renderam para a cripto, né? Que transição maravilhosa. Vamos lá. Estados Unidos se rendeu contra a cripto, jogou a toalha, perdeu, é isso. Agora, se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? A nossa previsão para 2025, quando a gente fala disso, é que, olha, não tem mais como os Estados Unidos continuarem lutando contra a cripto. Agora, não conseguiram vencer, se juntaram a eles. É basicamente isso que está acontecendo. A gente precisa explicar isso aqui de novo em 3 atos, né? Que é um negócio meio cabalístico, né? Eu sempre divido as coisas em 3 ali. É um negócio meio... tipo Tesla, né? Que sempre... Só quando só não tem a inteligência dele, né? Mas ainda não criei a corrente pra competir com o Edison lá, né? Você tem tudo, né? Do tudo. Que o Tesla, eu falei, como eu posso revolucionar a engenharia? Eu vou começar a tratar tudo com o número 3, né? Cara, vamos lá. Quais são os 3 atos agora dessa previsão? Explicar o que foram os últimos 4 anos de perseguição contra a cripto, o que foi a eleição, porque a eleição mudou tudo isso, e o que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, de novo, nós temos que entender os fatos que ocorreram, porque o que vai acontecer em 2025 é a continuação dessa mesma história. Basicamente, esses fatos que ocorreram foram uma perseguição muito grande do governo norte-americano contra a cripto. Então aqui tem uma linha do tempo que o Bill selecionou pra gente desde 2020, tá? E aí nós temos a SEC processando a Ripple, né, a empresa criadora da XRP. Aí em setembro de 2021, SEC processando a Binance, depois a SEC processando a BlockFi, que é uma outra empresa, SEC processando executivos da Coinbase, processando executivos da FTX, processando a Genesis e a Gemini, processando a Kraken, a Coinbase, depois novamente a Binance e o CZ, e aí depois a gente entra ali, Coinbase, Kraken, Ethereum, Uniswap, Immutable, então assim, atirando para todo lado, criando várias restrições, tem até algumas específicas aqui que eu selecionei pra gente, que são um pouco mais simbólicas nesse sentido. A gente tem, por exemplo, reguladores fechando o Signature Bank, que foi um daqueles bancos mais fragilizados diante daquele momento que o Signature Bank quebrou, o Silicon Valley Bank também quebrou. A gente teve, né, uma série de bancos naquele momento de fragilização de parte do sistema financeiro americano, especialmente bancos regionais. Isso ocorreu em 2023, no comecinho de 2023. E o Signature Bank era um banco que tinha muito networking ligando o mercado financeiro tradicional com o mercado de cripto. E aí os reguladores fecharam o Signature Bank porque, de fato, ele estava, assim como outros bancos, relativamente fragilizado, e eles ofereceram linhas de créditos para resgatar o Signature Bank. Porém, eles deixaram de fora a divisão de cripto do Signature Bank, né? Por coincidência. Isso daqui é o que o pessoal começou a chamar de Operação Choke Point 2.0, né? Operação de estrangulamento. O que foi a Operação de estrangulamento? Foi uma operação que ocorreu no governo do Obama contra algumas empresas, principalmente relacionadas a essas empresas que a gente chama de o imposto do pecado, quando o governo ele cria imposto sobre bebidas alcoólicas, cigarros, atividades que são cassino, atividades que são poluentes para a natureza, né? Esse tipo de coisa. A gente tinha algumas empresas que se enquadravam nessas atividades um pouco menos bonitinhas, assim, né, um pouco mais imorais para algumas pessoas mais puritanas, e que o governo Obama ele foi acusado ali por meio de agências regulatórias de utilizar meandros da burocracia não exatamente aprovados pelo Congresso para passar por cima da autoridade dos representantes democraticamente eleitos e fazer um estrangulamento de alguns setores, e isso tudo usando aquela máquina burocrática de funcionários públicos, né, um contato, um diz que me diz, e fazendo essa operação de estrangulamento, né. Depois isso aí foi até para o Congresso americano, deu todo um rolo lá relacionado a isso. Isso começou a ser nomenclatura, operação estrangulamento, voltou, porque o que as pessoas estavam tendo uma leitura é que o governo Biden, por meio dessas agências regulatórias, de maneira ilegal, e de fato várias dessas coisas que eles fizeram não tinham nenhum respaldo em algo que o Congresso tivesse aprovado, começaram a atacar empresas de cripto e fazer uma operação de estrangulamento, principalmente cortando os elos dessas empresas com o mercado financeiro tradicional e fazendo com que elas sofressem mesmo que não estivessem fazendo nada ilegal. Um outro exemplo disso é a SEC processando a Coinbase. Mais uma matéria que eu destaquei aqui para vocês, e esse caso é muito simbólico porque a Coinbase aquela altura do campeonato, né, ainda é a única corretora de cripto listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o que significa que a SEC aprovou a Coinbase para poder ser listada na Bolsa de Valores norte-americana, e aí depois eles estavam acusando a Coinbase de fazer uma listagem não autorizada de securities. Só que tem um detalhe. A Coinbase já opera há quanto tempo? O modelo de negócios porque eles estavam falando que as criptos eram securities. Só que
então eu sou uma corretora de cripto que não pode negociar cripto. Entendeu? Então é um modelo de negócios, não é um negócio tipo assim, pô, eu percebi agora que o tapete do cara da Coinbase tava com uma sujeira escondida debaixo dele. Não é isso, é só o que eu faço, sacou? É tipo a gente abrir cotas da Mercúrios na Bolsa de Valores e a CVM falar, mas você não pode mais ô Petrobras, que história é essa de você tá vendendo petróleo? Tipo, sacou? É tipo isso. Então assim, não é... E aí, se eu que estou listado, e aí você vem me acusar disso, mostra justamente que era uma operação de estrangulamento, uma operação de perseguição e não tinha segurança jurídica nenhuma, né? E esse termo, né, estrangulamento é muito legal, né, porque a SEC claramente tem coisas em cripto que não dá pra você travar, pausar, porque tá rolando lá em blockchain e sempre vai ficar rolando. Então vamos tentar cercar aquilo ali, né, como se fosse várias sanções econômicas a Cuba, por exemplo, né? Vamos tentar tirar toda a infraestrutura que tenha de mercado tradicional, de exchange e tudo mais, pra tentar impedir com que as pessoas cheguem ou pelo menos diminuir os incentivos disso, de cripto se desenvolver, né? Exato, e fazendo isso de maneira ilegal, usando esse paquiderme que são as regulações federais norte-americanas, né? Então você tem uma burocracia que o cara já tá lá há não sei quantos anos, foi um indicado de um outro presidente, ou foi indicado por alguém que nem foi eleito. Essas agências começam a criar seus próprios regulamentos internos, aquele negócio tem 20 mil páginas, ninguém vai parar para ler aquilo, fica um negócio muito personalista, corporativista, e aí você tem essas agências políticas sendo impostas a fórceps, de maneira totalmente legal, sem ter nenhuma lei que permitiu que a SEC fizesse isso, nada, entendeu? Tanto é que isso foi para tribunal em alguns momentos e a SEC perdeu nos momentos em que foi para tribunal, né? Esse daqui é um outro exemplo, e aqui ajuda a contar um pouco mais essa história, porque a cripto sendo utilizada como bode expiatório. Esse daqui é um imposto que a gestão do Biden propôs, mas não conseguiu passar, sobre as empresas de mineração de Bitcoin. Então, eles queriam fazer com que as empresas de mineração de Bitcoin fossem consideradas um bode expiatório da mudança climática, como sendo os caras que estão desperdiçando energia. Tanto é que o título dessa matéria publicada no blog oficial da Casa Branca, ele é muito simbólico, que é fazendo com que os mineradores paguem pelos custos que impõe aos outros, né? Então, assim, esses caras são os culpados dos males que estão ocorrendo. Isso, inclusive, em meio a toda aquela onda de alta inflação nos Estados Unidos, né? Então, assim, pô, a gente precisa baratear a energia, o governo Biden não é necessariamente tão amigável, assim, com a extração de petróleo e gás de xisto, né? Que é uma modalidade de extração energética lá dos Estados Unidos. Então, eles precisavam achar culpados, né? Até por conta dessa relação de inflação e a agenda de mudanças climáticas, né? E aí, uma questão aqui é como o mercado estava respondendo a isso. Porque tudo isso aconteceu, e aí isso também teve uma relação com vários momentos de queda de preços no mercado de cripto. A gente até fez vários vídeos sobre isso enquanto isso acontecia em tempo real. Esse daqui é um tweet do Vance Spencer, que ele é o dono de um fundo de venture capital de cripto com mais de $1 bilhão investidos, e ele conta um pouco de como foi difícil ter ali fazer a gestão desse fundo e dos interesses envolvidos durante o governo do Biden, né, o governo democrata. Então ele diz aqui: é difícil descrever o quão difícil era operar em um fundo de criptomoedas de mais de $1 bilhão durante o reinado do Partido Democrata. Uma manhã, os bancos que nós usamos foram fechados pelo governo e ninguém quis assumir os nossos negócios. Os investidores deles, né, os LPs, questionando se as criptomoedas sobreviveriam de alguma forma, e os fundadores sendo processados semanalmente, né, sem mais nem menos, por coisas que eles já faziam há muito tempo e que muitas vezes já tinham sido autorizados. Né? Então, você batia na porta da SEC e perguntava: SEC, o que eu preciso fazer para se adequar à regulação? E a SEC respondia: eu tenho que ir com a sua cara, e eu não vou com a sua cara. E aí você não tinha o manual pra seguir, sacou? Como que eu... E aí, tá, mas eu quero me adequar. Não existe essa regulação, simplesmente não existia. E aí, quando não existe, acaba quem manda ali é o mais forte, né? Então, quando um fala, o outro abaixa e acaba obedecendo aquilo. E aí isso foi sendo feito dessa maneira, uma insegurança jurídica, com varreduras e vigilância constante, como o próprio Vance Spencer coloca aqui. E esse daqui são dois gráficos que eu tirei do relatório do estado de cripto em 2023, que a A16Z fez logo no comecinho de 2024, né? Então ali, acho que em dezembro de 2023, eles publicaram esse relatório em que eles mostravam a situação. E aqui a gente tem dois gráficos, um deles que mostra a saída de desenvolvedores de cripto dos Estados Unidos, e o outro que mostra a queda na liderança dos Estados Unidos nos acessos a sites de cripto, tá? Então eles estão perdendo essa liderança, principalmente para países asiáticos, né? Então eles falam: olha, isso aqui está acontecendo porque os Estados Unidos estão tendo uma regulação proibitiva com relação a cripto, não tem clareza regulatória, e por isso os Estados Unidos está perdendo espaço para a Ásia.
no mercado de cripto, tanto é que nesse momento também foi quando a A16Z anunciou hubs internacionais além dos Estados Unidos, justamente tentando buscar uma melhor proteção. Perfeito. Cara, uma coisa que talvez eu dê um passo pra trás aqui agora, mas primeiramente agradecer as 570 pessoas ao vivo aqui. Vamos ver se a gente consegue bater 600 likes aí antes da próxima aulinha, vai ser muito top, né? A aula perfeita aqui do Carlos. Mas, cara, talvez eu queria dar um passo pra trás. E assim, qual que é o cerne dessa perseguição? Né? O que está acontecendo para que a gente tenha uma perseguição tão forte desde esse choke point, ou estrangulamento que você tá falando? Tipo assim, o que acontece? É porque o governo dos Estados Unidos é o bonzinho tentando proteger a gente de alguma coisa, ou eles têm algum plano maléfico por fundo, ou eles não têm um apoio político que faça sentido para isso? Tipo assim, por que o que a gente fez para merecer isso? Entendeu? Pra gente começar a entender o que tá mudando agora. Eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe porque tá apanhando, né? Exatamente. Cara, isso aqui eu acho que tem muita relação com o cripto sendo utilizado como um bode expiatório, e em especial porque as últimas eleições tinham ocorrido em 2020. Uhum. Ou seja, você precisa ter, para que os interesses sejam defendidos na política americana, você precisa de que grandes empresas façam lobby para isso. Sim. Cripto em 2020 tinha um patamar, em 2021 já tinha outro patamar. Os parlamentares eleitos em 2020 não dependeram de cripto para serem eleitos. Entendi. Então, logo depois do ciclo eleitoral, você teve cripto subindo. Então, era uma indústria que tinha uma assimetria enorme entre a importância dela na economia e para os eleitores e a importância dela para os parlamentares que foram eleitos no último ciclo eleitoral. Você tá me falando que tem um monte de gente que foi eleita em 2020 porque ela teve apoio de algumas coisas em 2019. Teve lá a galera do ano pra campanha e tudo mais. Mesmo. Em 2020, né? Pra eleição. Ou seja, o que tá acontecendo hoje, né? Vamos analisar a eleição que a gente teve agora nos Estados Unidos, vai refletir a nossa realidade talvez para os próximos 4 anos. Exato. Legal. Então, acho que soma-se o elemento dessa assimetria muito grande. Então, você tem um cara que ele tem uma relevância muito grande na sociedade americana em comparação com a relevância que ele tinha para os parlamentares eleitos. Perfeito. Logo, isso é o personagem perfeito para você apontar e falar, esse aqui é o cara culpado pelas nossas mazelas. Uhum. E aí isso entrou na questão de cripto sendo utilizado para fuga de divisas norte-americanas, burlar sanções, lavagem de dinheiro, mudança climática, e acabou sendo um bode expiatório. Nas eleições, o que ocorreu? O Trump, ele participou da Bitcoin Conference 2024 e tanto o Trump quanto várias figuras do Partido Republicano começaram a abraçar as pessoas de cripto, perceberam que era uma massa que agora era muito mais relevante e que o governo democrata passou 4 anos simplesmente ganhando a inimizade desse mercado. E aí foi um movimento, na verdade, de retroalimentação. Nós tínhamos parlamentares republicanos que perceberam que existia esse eleitorado e começaram a querer captar esses votos. Então o cara que era republicano se transformava em um cara mais pró-cripto, e caras que eram pró-cripto, que começavam a odiar os democratas e passavam a se tornar mais republicanos. Uhum. Então isso acabou criando esse cenário perfeito ali em que o cripto foi, digamos assim, adotada por esse lado político. Aquela foto do Trump parece IA, né? Tipo assim, você pensar eu não sei mais. Se você pensar me falar, que há 3 anos atrás a gente ia ter essa foto aqui na bola de cristal, cara, é inacreditável. A gente não acertou que teria essa foto em nenhuma bola de cristal. Nenhuma bola de cristal. As previsões claramente têm limites. Né? Nessa daí a gente passou. Eu poderia prever aqui a ONU colocando a logo do Bitcoin em 2026, né? Seria tipo isso. O Ronaldinho Gaúcho ser o Satoshi Isso Nakamoto. Eu acho que mais fácil de acontecer. Se há 5 anos atrás tivesse perguntado, você acha que vai ser o Trump discussando na Bitcoin Conference ou o Ronaldinho Gaúcho ou o Satoshi Nakamoto? Com certeza o segundo. Bom, o lobby pró-cripto foi muito grande, porque dessa vez, né, a gente tem essas empresas que ficaram acumulando duas coisas, né, ao longo de 2021 até 2024, que é dinheiro e ódio, né? Então, essas empresas começaram a acumular isso. E, pô, agora a gente tem que direcionar isso de alguma forma, né? A gente não pode simplesmente ficar parado aqui vendo tudo isso que está acontecendo. Teve um lobby muito grande de várias empresas. A16Z, Ripple e Coinbase talvez tenham sido as principais, mas aí também entram as mineradoras de Bitcoin, vários protocolos do mercado de cripto. Nos Estados Unidos a gente tem isso que são os PACs, né? Que são os Political Action Committees, que
em um determinado momento, colocou-se na política americana um limite de até onde as empresas poderiam doar para qualquer campanha, né? Porém, teve depois uma outra decisão da Suprema Corte americana que estabeleceu os PACs, que falou assim, ó, na verdade, qualquer pessoa pode doar para qualquer campanha política, né? Então, tem até uma pequena gambiarra que acontece o seguinte, a empresa, ela ultrapassou o limite dela, ela não pode doar para a campanha do Donald Trump, mas ela pode, coincidentemente, falar que ela apoia o Donald Trump. Tipo assim, tô só falando minha opinião, eu não telefonei para ele para falar que eu tô no mesmo, não tô no mesmo prédio que ele, na mesma sala que ele, mas eu também tô apoiando aqui por coincidência. Então, esses Political Action Committees, eles têm a capacidade de arrecadar uma quantidade boçal de dinheiro, muito além do limite que uma empresa poderia doar, teoricamente, ali em determinadas interpretações da legislação. E aí, todo esse dinheiro e ódio acumulados ganharam um caminho para se direcionar por meio dos super PACs de cripto. Com isso, os republicanos, eles não só ganharam, né, óbvio, teve vários outros fatores envolvidos, né, não foi só cripto, teve a questão da imigração, teve a questão da inflação norte-americana, que pesou muito contra o Biden, enfim. O fato é que o lobby pró-cripto foi muito grande, republicanos ganharam não só a presidência, como garantiram a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, tá? Inclusive, diga-se de passagem que o lobby pró-cripto não foi só para os republicanos, essas empresas também doaram para muitos do Partido Democrata. E nós tivemos um recorde de parlamentares pró-cripto sendo eleitos nos Estados Unidos, tá? Que é essa imagem que eu tô mostrando aí para vocês de quantos deputados e quantos senadores foram eleitos nessas últimas eleições e quantos deles são pró-cripto em verde e contra cripto em vermelho, né? Então agora nós temos, por exemplo, 275 parlamentares pró-cripto na Câmara dos Deputados eleitos e somente 122 anti-cripto, né? Então isso daqui começa a construir as bases para que nós tenhamos agora uma regulação muito melhor com relação a isso, tá? Então com isso a gente consegue entender o que foi esse ciclo eleitoral para agora a gente falar do que deve de fato mudar ao longo dos próximos anos, ao longo principalmente de 2025. Perfeito. Cara, isso é muito, muito legal e eu acho que com isso aqui você finaliza essa segunda tese, certo? Porque eu ia te perguntar... Então, agora a gente vai falar o que deve mudar agora do que a gente teve essa eleição. Isso que eu ia te perguntar já, porque você fala isso antes, mas depois eu queria fazer um paralelo de, tipo assim, qual dessas duas teses você acha que é mais forte? Ou seja, a gente tem os Estados Unidos, né, fortalecendo em teses regulatórias e tudo mais, e a gente tem o outro lado que a gente tava olhando de recessão, taxa de juros e tudo mais. Tipo, qual desses dois tem uma força maior, entendeu? Cara, eu acho melhor a gente falar primeiro sobre o que vai rolar aqui, pra depois a gente falar sobre qual desses dois vai ter uma força maior. Comentem aí no chat, o que vocês acham que vale mais, o que impacta mais no preço final ali de cripto? Uma baixa de taxa de juros ou a regulação estar mais propícia ali para um desenvolvimento do mercado, que eu quero saber. Comentem regulação ou taxa de juros aqui no chat. Regulação é uma palavra muito grande. Pode falar assim, comenta 1 se for macro ou 2 se for geopolítica. Boa, exato, exatamente. Tá, então, se alguém comentar regulação agora, é porque... Tá fudido. Não, é porque você é muito mais carismático, né? Porque o cara teve que gastar muito mais tempo para escrever regulação que para escrever 1. É isso. 1 ou 2. 1 macro e 2 regulação, é isso? Boa, isso aí. Beleza. O que vai acontecer com essa nova era de cripto nos Estados Unidos, né? Primeiro, indústria de mineração tende a ficar mais segura agora, né? Então o Trump ele já tinha esse mote de ser favorável à extração de petróleo e gás de xisto lá nos Estados Unidos, né? Pelo fracking, né? Que eles chamam que é essa técnica de extração de petróleo. Os Estados Unidos, de repente, descobriu várias reservas de petróleo lá ao longo dos últimos anos, e ele não tem tanto essa questão do lobby de proteção climática e tudo mais. Então a gente tende a ter uma indústria de mineração que não vai ter mais o pé no freio. Uma regulação que tende a ser mais positiva, e aí eu trouxe algumas notícias também só para poder mostrar isso. Então, o possível presidente o possível próximo presidente da SEC escolhido pelo Trump já falou que ele tem etapas ali para acabar com essa guerra contra as criptomoedas. Essa daqui é uma manchete de 2 dias atrás, né? Então isso aí já vem sendo falado. Ele falou, vou acabar com todo esse legado do Gary Gensler, né? O próprio Gary Gensler já falou, já deixou claro que ele vai sair lá do escritório. ETF de Solana agora vem ganhando um impulso, né? Então está se prevendo que nós vamos ter o lançamento de mais ETFs. Eu acredito que depois do ETF de Solana, a gente deve começar a ver lançamentos de ETFs de índices de cripto também, tá? Possivelmente isso é uma coisa que vai acontecer, porque em outros países, aqui no próprio Brasil, que tem uma regulação mais favorável para ETFs de cripto, foi o que aconteceu, né? Depois de Bitcoin e Ethereum serem aprovados. Então isso tende a acontecer também nos Estados Unidos. A Trump Media, que é uma das empresas do Trump, anunciou que estão em negociações para poder comprar uma corretora de cripto,
lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui é um exemplo de como esses interesses estão começando a se fundir. E a gente também tem aqui a equipe do Donald Trump considerando criar o primeiro cargo oficial da política de cripto lá nos Estados Unidos, né? Então, o que seria, sei lá, um secretário do Bitcoin, um secretário de cripto, alguma coisa assim. A previsão agora é que isso seja criado pela primeira vez lá na Casa Branca. Aqui a gente tem um outro ponto que ele tende a ser... aqui eu tô avançando neles conforme esses pontos eles vão ficando mais positivos, né? Então, uma indústria de mineração mais segura, uma regulação que tende também a ser mais positiva, Bitcoin como reserva estratégica. Esse daqui, a gente já começa a entrar num cenário mais incerto, tá? Então, aqui seriam as duas melhores coisas possíveis que poderiam ocorrer com relação à regulação lá nos Estados Unidos em 2025, 2026, tá? A primeira delas seria Bitcoin como reserva estratégica de fato. Então a gente tem Isso é loucura, né? Não, isso daqui é maluquice. A Cynthia Lummis, que é uma senadora pelo Partido Republicano lá nos Estados Unidos, e que foi a que discursou logo na sequência, depois do discurso do Donald Trump na Bitcoin Conference, ela tem um projeto para fazer com que os Estados Unidos tenham uma reserva estratégica de Bitcoins. E esse daqui é um trecho desse Bitcoin Act, que eu peguei diretamente lá do site dela, em que eles estabelecem ali, então, que o governo dos Estados Unidos teria que ter um programa de compra de bitcoins, e aí seria uma compra de 200 mil bitcoins, né, ali na linha 5, ao longo de um período de 5 anos, que é o que está na linha 6, totalizando, o que está ali na linha 7, uma aquisição de 1 milhão de bitcoins, né, o que transformaria simplesmente o governo dos Estados Unidos no segundo maior holder de bitcoins, logo depois do Satoshi Nakamoto. Meu Deus. Tá? Então, esse daqui seria cara, a joia da coroa, digamos assim, né? É um projeto que talvez não seja aprovado, até porque seria bem caro comprar tanto Bitcoin, e o Bitcoin tenderia a subir conforme o governo dos Estados Unidos compra, né? Então, na manhã seguinte ao dia que eles anunciarem, o Bitcoin já tende a precificar isso. Então, não se sabe ainda se será aprovado, mas só o fato de uma senadora dos Estados Unidos estar tramitando esse processo, e é uma senadora que tem o apoio do Donald Trump, né, porque ele se associou diretamente a ela, cara, já é um sinal muito positivo. E um último ponto aqui seria cripto como um setor protegido pelo Estado. E aqui eu trouxe para vocês, né, para entender melhor essa narrativa, um trecho daquele mesmo relatório da A16Z que eles publicaram no final de 2023. E lembrando, a A16Z é uma das top 3 empresas de cripto que mais doaram para os candidatos que estão apoiando o cripto nessas eleições e que foram eleitos, tá? É uma das 3 principais empresas que fez esse lobby, é uma das principais empresas que ficou falando, a regulação não está sendo boa e tudo mais. Então, essa visão que eu estou mostrando para vocês, eu peguei do relatório da A16Z, não é à toa, porque esses caras agora tem um certo diálogo dentro da Casa Branca e eles vão tentar fazer um lobby para que essa seja a visão que vai se estabelecer nos Estados Unidos. Qual é essa visão? É de que cripto é um setor na fronteira tecnológica e, portanto, ele merece uma proteção do Estado americano. O que esse gráfico aqui está mostrando para a gente é uma queda na proporção da fabricação na indústria de semicondutores, de chips de computador, tá? E aí, qual é o alerta que a A16Z fez nesse relatório que eles publicaram faz exatamente um ano, tá? O que essa empresa, que foi uma grande financiadora dos políticos eleitos nos Estados Unidos agora, estava alertando há um ano atrás, que é a narrativa que eles querem emplacar, eles querem convencer todo mundo disso. Olha só, isso é o que aconteceu com a indústria de semicondutores e nós não podemos deixar que cripto sofra exatamente isso. Porque hoje cripto tem a liderança e várias tecnologias na fronteira tecnológica foram sendo perdidas. Então, os Estados Unidos perdeu a liderança na fabricação de semicondutores para a TSMC, que fica em Taiwan, né? Antes você tinha, por exemplo, a Intel, que é uma das principais empresas de semicondutores, ela fazia o design e a fabricação de semicondutores. Hoje, a Intel ela foi ultrapassada pela Nvidia no design e a fabricação foi toda lá para a China, né? As peças são fabricadas em Japão, Coreia do Sul e tudo mais. Carros elétricos, a Tesla está perdendo a liderança para empresas chinesas como a BYD. Então, se estabeleceu um ranking, né, de tecnologias extremamente avançadas, tecnologias da fronteira tecnológica, e o pensamento, o espírito dos tempos, né, digamos assim,
não só americano, mas global, é de nós migrarmos para um momento de maior proteção do Estado com relação a essas tecnologias de fronteira tecnológica, mais política industrial e mais protecionismo. E já existem algumas tecnologias, como semicondutores, como carros elétricos, que já estão estabelecidas como constando nesse ranking de direitos especiais. Elas já estão no camarote, sacou? E agora, essas empresas de cripto, como a A16Z, o que elas querem fazer é convencer os políticos americanos que cripto também merece estar nesse camarote. E caso isso aconteça, aí seria de fato o cenário mais positivo, tá? É algo que está tentando ser emplacado. Como eu disse, essa visão aqui não foi elaborada por qualquer um. Esse é um relatório de 1 ano atrás que foi feito por essa empresa que agora acabou de ser uma das 3 principais doadoras do mercado de cripto para as causas de cripto nas eleições americanas. Então deixa eu ver se eu entendi. Né? Você está falando que a A16Z está falando assim, a gente tinha um mercado com extremo potencial, uma joia ali, e que a gente deveria ter protegido melhor. Né? Exato. A gente não conseguiu proteger, então a indústria de semicondutores, por exemplo, a gente perdeu essa liderança, né? Essa hegemonia que a gente tinha. Com carros elétricos, você também tinha uma joia e deixou ela escapar. Então agora, você precisa pegar a cripto enquanto você ainda tem essa hegemonia, essa liderança, e proteger a todo custo, porque isso aqui vai te gerar um resultado muito positivo depois, é isso? Exato, é aquela narrativa de falar, olha, se a gente não fizer nada, a China vai ultrapassar a gente nisso, né? Resumindo, é isso. Então, esse daqui talvez seria o melhor dos casos. Existem algumas cartas de intenção bipartidárias que o Congresso já aprovou, isso inclusive ao longo do ano de 2023 mesmo, falando que, pô, cripto precisa ser uma indústria de segurança nacional, precisa ser uma indústria protegida, né, e tudo mais. E assim, historicamente, sempre que os Estados Unidos ele tomou um apoio bipartidário seguindo essa narrativa, a gente teve mudanças drásticas ocorrendo naquele setor, tá? Nos mais diversos aspectos. A gente teve com telas de LCD, por exemplo, né? Quando a gente teve durante a Guerra Fria, o Japão ele começou a ultrapassar os Estados Unidos em telas de LCD, uma grande parte da indústria começou a emplacar aquilo como segurança nacional, falando, pô, você vai fazer um avião da Força Aérea Americana, ela precisa de ter uma fabricação de tela de LCD, logo a gente não pode depender do estrangeiro para isso. Logo na sequência é o que veio, guerra comercial com o Japão, a gente tem que fazer aqui, acho que foi durante o governo Reagan e tal, a gente precisa fazer um bloqueio, precisa ter cotas comerciais e tudo mais, naquele momento não só telas de LCD, né, mas várias marcas japonesas ultrapassando. Então, assim, isso aconteceu com vários setores ao longo da história, com semicondutores, com tecnologias de tela de LCD, com tecnologias de smartphones, e historicamente, quando um apoio bipartidário se forma com relação a uma indústria e o governo americano emplaca a narrativa de que essa é uma indústria de segurança nacional, a gente tem a história daquela indústria sendo mudada de maneiras que são simplesmente é um ponto de inflexão que muda a história daquela indústria, tá? Então é isso que empresas como Ripple, A16Z, Coinbase, Messari, mineradoras de Bitcoin vão tentar emplacar por meio desse lobby deles que agora tá muito forte na Casa Branca. Cara, muito legal, assim, até pra gente já caminhar ali pro final dessa segunda tese, né, e agradecer as mais de 600 likes que a gente tá aqui, já batemos 590 pessoas ao vivo, então mandem mais o like pro YouTube e falar, putz, esse conteúdo o pessoal tá curtindo mesmo sendo fora do horário que normalmente eles fazem, eles estão entregando um conteúdo legal, então vou mostrar pra mais gente, isso ajuda muito a gente aqui. Mas eu queria puxar uma dúvida aqui do chat, o Carlos, que é a dúvida do SBR. Ele fala, cara, mas como acreditar tanto em político, né? Nunca cumprem e nem podem cumprir, pois não tem poder para isso. Então, no momento que a gente vê muita promessa política, muito lobby, muita notícia e tudo mais, você não acha que pode gerar... primeiro, qual a probabilidade disso realmente acontecer e sair do papel? Porque o que a gente mais tem de exemplo na história da humanidade é político fazendo promessa e não cumprindo depois. E qual que seria o efeito disso não acontecer? Será que poderia gerar uma decepção muito grande? Como que é a sua visão quanto a isso? Ele perguntou qual foi o termo que ele usou? Como acreditar tanto em político, né? Você não acredita, você paga a campanha deles. Ninguém acreditou em 2021, então agora eles pagaram a campanha. Exato. Assim, entendeu? Então, por isso que existe uma confiança muito grande. Você acredita que o político ele quer se manter ali e, para isso, ele depende da massa de eleitores e do financiamento de campanha, né? Então, ele precisa agradar uma massa que tem pequenos interesses individuais e grandes corporações que vão financiar aquilo, né? São os dois lados ali desse jogo político. E a ideia é essa. Agora, você apoiar a indústria de cripto, agora vai fazer com que você tenha o apoio de um grupo de eleitores e também não desagrade os financiadores da sua campanha, né? Qual seria a possibilidade disso não acontecer? Na verdade, acho que talvez
um cenário que poderia talvez definir vencedores e perdedores no mercado de cripto seria um cenário em que cripto começasse a se chocar com alguns interesses de Estado, tá? Então, por exemplo, cripto sendo utilizado para poder burlar sanções econômicas de maneira muito ostensiva, né? E isso fosse muito contra os interesses do Estado americano. Nesse caso, na verdade, eu acho que as empresas de cripto elas ficariam menos anarcocapitalistas, digamos assim, menos esse negócio de Bitcoin contra os grandes bancos e contra o dólar, e elas se juntariam com o governo americano de modo a combater empresas estrangeiras, né? Então, empresas como Circle, como Coinbase, como Kraken, elas começariam a fechar um cerco ali americano, começariam a fazer esse lobby para tentar impedir empresas que não estivessem alinhadas com os interesses do governo americano, tá? Isso talvez seria um ponto ali em que cripto talvez deixasse de ser um mercado tão livre em alguns determinados aspectos, tá? Que esse eu acho que vale sim como um ponto de atenção. Agora, o governo querer destruir cripto, cara, eu não vejo isso tão cedo, tá? Legal. Aqui, seguindo aqui, você quer finalizar mais alguma coisa ou eu posso continuar seguindo? Beleza, então vou continuar puxando dúvidas aqui do chat, já dá até pra tirar a apresentação da tela, ficar aqui em tela cheia para o pessoal ver melhor a gente. O Felipe, Economia, quarto período, aí, nosso parceiro da Faculdade de Economia, provavelmente. À frente da gente, né? Chegou lá no quarto período. Ele falou, eu gostaria que falasse sobre o impacto da liquidez do Bitcoin, né, considerando a alta retenção de liquidez pelos ETFs e grandes empresas. Né, sempre seremos voláteis devido a possuir poucos Bitcoins no mercado. Então, qual que é o impacto dessa alta retenção de liquidez dos ETFs e grandes empresas no que você começou falando lá? E já responde também aquela minha primeira pergunta, né? Qual dos dois vai ser mais importante, né? Exatamente. Então, macro ou a questão política? Depende do que vai acontecer, tá? Então, assim, se tudo ocorrer da maneira como um bom economista. Como um bom economista. Se tudo continuar ocorrendo da maneira como o mercado acha que vai acontecer agora, a maior probabilidade é que macro impacte mais, tá? Porque nesse momento, eu acho que o mercado ainda não tá comprando a ideia de que nós teremos uma reserva estratégica de bitcoins e nem comprando a ideia de que cripto vai ser tratado como um setor de segurança nacional, tá? Então, assim, a princípio, eu acho que a macroeconomia vai impactar mais. Quando é que a questão política pode impactar mais do que a macroeconomia? Se vier alguma coisa muito drástica, tá? Então, se vier reserva estratégica de bitcoins, por exemplo, aí eu acho que a gente já chega em um momento que macro passa a ser menos influente e política talvez passe a dar mais as cartas desse jogo. E o que ele falou sobre o impacto de institucionais e tal, a tendência é que Bitcoin comece a ficar cada vez menos volátil, tá? Então, eu resumiria nisso. Cada vez menos volatilidade e menos assimetria. Tanto é que, assim, pensando no que pode acontecer ao longo dos próximos anos, a gente pode estar no último ou nos últimos ciclos de grande assimetria para o Bitcoin, porque, cara, como a reserva estratégica de Bitcoin sendo aprovada, acho que é questão de tempo até o Bitcoin ir se aproximando cada vez mais do valor de mercado do ouro, por exemplo. Um recado muito importante aí para dar para vocês, porque já são 4 horas e 13 minutos aqui do dia 24/11 de 2024 e há 13 minutos atrás, às 16 horas, a gente abriu oficialmente a Black Friday aqui da Mercúrios. Então eu queria falar para vocês o que a gente separou para vocês nessa Black Friday. Basicamente, pedir para a produção colocar aí a nossa segunda tela aí para vocês verem. A gente está programando aqui a nossa maior Black Friday do mercado de cripto, né? O que a gente está querendo fazer aqui para vocês hoje, nesse momento aqui de mercado. A gente acha que a gente está num momento de mercado muito interessante, né, para a gente ter novos investimentos e começar a mudar um pouco a sua carteira, começar a estudar mais. Então, a gente está fazendo a maior Black Friday que a gente já fez aqui na história da Mercúrios. E, para doer meu coração, a gente está com desconto em todos os produtos aqui da casa. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente normalmente não faz desconto aqui de jeito nenhum, mas como é Black Friday, o mercado tá subindo, vocês deixaram mais de 600 likes aqui, a gente tá liberando uma condição especial para os 50 primeiros que quiserem aproveitar aqui com a gente. Eu vou explicar aqui enquanto tá tendo a substituição aqui do nosso público, fiquem aí, já vão deixando o like, porque como vai funcionar essa Black Friday? Basicamente a gente tá com todas as carteiras de investimento que a gente tem aqui na casa com desconto, com uma condição especial e, claro, com uma condição diferente, né, para quem já é cliente nosso. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, né, a gente tem aqui o nosso principal produto na casa, que é a Mercúrios Pro. A Mercúrios Pro é a nossa assinatura que contempla todas as estratégias para você investir do jeito certo ali em cripto. Então, você assinando a Mercúrios Pro, você vai ter acesso às nossas 3 trilhas, que são os 3 cursos que a gente tem hoje aqui na casa, que é a trilha Sem Segredos, a trilha Expert e a trilha Airdrops.
Então a trilha sem segredos para aquela pessoa iniciante, não entendeu nada, não sabe de nada de cripto e quer entender desde os conceitos mais básicos até o mais avançado. Você entra na trilha iniciante, a gente vai te ensinar todo o beabá, né? Tudo que é mais importante para você saber ali de custódia, de como definir os ativos que você vai ter na sua carteira e como gerir ela nos seus primeiros passos, né? Você vai começar ali e vai ter ali acesso à trilha sem segredos e à carteira starter de investimentos. Então, algo para papai e com mamãe para sair do zero e começar a ter os primeiros resultados. Depois disso, você pode ter ali aquela pessoa que quer diversificar mais os seus investimentos, ou aquela pessoa mais nerd, né, que já quer entender realmente a fundo de como funciona o mercado de cripto. Para isso, a gente criou a trilha Expert. Quando eu falo expert, é expert mesmo, tá? Não é para a pessoa que quer saber só ali os conceitos básicos de cripto. É quem quer entender como a gente faz análise, como que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, como a gente faz uma análise fundamentalista de cripto, explicar como funciona o mercado realmente, aí para que você não caia aí nas ladainhas que existem aí no mercado de cripto, você recebe a trilha Expert. E, né, melhor ainda, para quem quiser ainda ter acesso à nossa estratégia de airdrops, que complementa tudo isso dentro de uma carteira perfeita, a gente tem uma trilha só para isso aí, com vídeos do Caião, do Léo e de todo mundo aí que você já conhece. Lembrando que, então, você recebe esses 3 cursos, você recebe essas 4 carteiras, então você vai ter acesso à carteira Starter, a carteira perfeita, que para a gente hoje é a nossa melhor alocação, e, obviamente, para quem quiser aí ter as pimentinhas, né, e tá ligado aí na aula do Igão, né, e quer saber das moedinhas que a gente está investindo, a gente tem uma carteira só para quem tem esse perfil mais agressivo, tá? Então, a carteira agressiva é aquela carteira mais focada em altcoins e que você pode ali buscar um resultado maior, também correndo um risco maior, tá? Então, tudo isso você recebe com a Mercúrios Pro, fora a comunidade no Discord que a gente tem para você conversar com todos esses analistas que estão por aqui, tá? Todos os que estão passando aqui estão no nosso grupo lá do Discord e vão estar lá para trocar ideia com você. Putz, Danilo, não quero participar ali de um curso, de uma comunidade, todo mundo vê as dúvidas, porque é algo muito particular. Sem problema, você tem o suporte dos nossos analistas no seu WhatsApp. Então, a qualquer momento que você quiser, como a gente falou, a gente quer oferecer o produto mais completo do mercado ao melhor preço possível. Então, eu sempre falo isso aqui, né? Se você achar uma assinatura que tenha tudo que a gente oferece a um preço mais baixo, traz pra gente que a gente cobre a oferta na hora. Mas não vai ser fácil não, porque a gente já procurou bastante aí. E lembrando, né? Putz, você fala, cara, Danilo, é muita coisa aí pra mim e tal, eu acho que eu prefiro elas em separado, eu prefiro só a carteira agressiva ali para ter uma recomendação mais agressiva ali dos meus investimentos, não preciso de todos esses cursos, ou então só quero o curso iniciante. Para todas elas, a gente tem um produto específico. Então, por exemplo, a gente vai ter o produto que é só da carteira agressiva, né, onde você tem ali alguns cursos e a recomendação ali semanal. Você tem também a carteira de airdrops, que é para participar só dessa comunidade, ou então a carteira starter, onde você vai ter ali tudo que você precisa para os seus primeiros passos, beleza? E como vai funcionar a condição especial? Primeiramente, se você é assinante, desconsidera tudo que eu estou falando aqui, porque o seu desconto vai ser muito melhor, tá? A gente está te tratando muito como prioridade, como a gente sempre foi. Então, ó, se você é assinante, clica nesse link, vai cair no WhatsApp e a gente vai fazer uma oferta especial para cada assinante que clicar aqui e chamar a gente. Porque isso vai variar com há quanto tempo você assina a gente, qual produto e tudo mais, mas eu te garanto que vai ser melhor do que a condição que eu estou oferecendo aqui, tá? Então já clica aqui, esses links estão todos aqui na descrição. E na Black Friday, então, para a gente fazer um resumo, como vai funcionar esse desconto, a gente vai ter um desconto de R$250 para quem fizer a assinatura da Mercúrios Pro, de R$200 para airdrops, de R$100 para agressiva, e a Starter já é barato, menos de R$1 por dia, não tem nem como dar desconto, né? Mas uma coisa muito importante aqui para quem quiser e dar esse passo e participar com a gente aqui da Mercúrios Pro. Se você firmar esse compromisso com a gente agora, os 50 primeiros que assinarem vão ganhar uma imersão comigo e, mais importante ainda, com o Views que está aí com vocês, né? Acho que esse é o principal valor, no qual a gente vai ver como se posicionar para 2025. Quando eu falo uma imersão, é uma imersão online, uma call onde a gente entra com vocês, mostra a nossa visão do mercado e vocês podem compartilhar com a gente as suas experiências e o que vocês estão olhando agora para o mercado, para a gente ter certeza que você tá bem posicionado ali para 2025. Então, Bios, putz, tô me posicionando assim, tô certo, tô errado? Estratégia de entrada, formato da carteira, estratégia de airdrops, estratégia de saída, tudo. Exatamente. Então, assim, dá uma visão geral ali para você começar
do jeito certo ali em 2025. Então, para todo mundo que quiser aproveitar aí a Black Friday, eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais desconto assim, porque eu acho isso já maluquice, mas dessa vez a gente tá fazendo aí esses descontos válidos aí por esse período da Black Friday pros 50 primeiros que participarem, tá? Todos esses links, né, estão aqui, tanto nesse QR Code que tá aqui em cima, quanto no primeiro link ali da descrição.